havendo riscos até mesmo da rigidez daquelas medidas a serem adotadas, ou seja, da prorrogação, não vejo como um juiz deixar de atuar porque é a sua obrigação constitucional. Entendo que não cabe ao Poder Judiciário envolver-se nessa forma de questão interna do Ministério Público. Polícia Federal pede prorrogação do inquérito que investiga presidente Michel Temer, aliados dele e empresas do setor portuário. Você não traz uma criança de um ambiente hospitalar para uma casa sem fazer toda uma adaptação do teu ambiente. Pesquisa do IBGE revela que 2 milhões de domicílios brasileiros ainda não têm acesso à rede de esgoto. Boa tarde. Boa tarde. Na sessão plenária dessa quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que, durante o plantão do Judiciário, os juízes podem prorrogar pedidos de interceptação telefônica. Um dos pontos da resolução de 2008 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que não será admitido pedido para prorrogar interceptação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, como recesso e feriados longos. Na sessão dessa quinta-feira, por maioria, os ministros consideraram que essa parte da norma viola a Constituição, sendo que o ministro Marco Aurélio votou contra a constitucionalidade de toda a resolução. Não me parece que haja uma vedação, uma vez que a ressalva é suficiente para que, havendo riscos até mesmo da rigidez das medidas a serem adotadas, ou seja, da prorrogação, não vejo como um juiz deixar de atuar porque é a sua obrigação constitucional. Mesmo durante o recesso, seria possível a prorrogação das interceptações. Mas é que a norma diz não será não autorizado. É muito taxativa, então não há espaço para interpretação conforme. Então eu vou acompanhar o ministro Alexandre Moraes nesse aspecto e também o ministro Fux. Eu tenho assim, um receio de que, eventualmente, esse dispositivo possa conduzir a uma passividade do juiz de plantão diante de um pedido de interceptação telefônica. Dentro das atribuições do CNJ, que não lhe cabe nenhuma competência cujo exercício seja capaz de interferir no desempenho da função típica do judiciário, que é a função jurisdicional. No caso específico, eu entendo impossível a limitação que o parágrafo 1º do artigo 13 da resolução faz à própria atividade jurisdicional. É uma seara da União de legislar sobre direito civil, de legislar sobre processo civil, de legislar sobre processo penal. Já os ministros Edson Fachin, relator da ação, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Gilmar Mendes consideraram que a resolução do CNJ é constitucional. O Conselho Nacional de Justiça, órgão que não possui natureza jurisdicional, não desborda dos limites de sua atuação quando disciplina as obrigações que incumbem aos agentes do Poder Judiciário nas rotinas e trâmites cartoriais de pedidos de interceptação telefônica. Parece que é inequívoco que a questão se reduz ao tema da prorrogação e claramente não vedou que ela ocorresse. Mas diante da necessidade de controle, e claro, havia realmente a preocupação, casos em que se encetava ou se iniciava a interceptação em plantão. Quer dizer, o que não era também razoável. Os ministros do STF também concederam mandado de segurança para que dados obtidos por meio de quebra de sigilo fossem retirados do site do Senado. Veja este e outros destaques da sessão plenária. Na ação apresentada pela Associação Nacional dos Analistas, Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, a entidade informou que o Conselho Nacional de Justiça não poderia estipular o prazo mínimo de 36 meses como requisito para a redistribuição de servidores em cargos efetivos. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, disse que não há inconstitucionalidade na regra e que a redistribuição antes desse prazo prejudicaria a administração pública.
Esse foi o entendimento da maioria. O ministro Marco Aurélio foi o único a divergir. Um concursado entra, ele tem que cumprir 36 meses para ser avaliado. Ora, se ele nem foi avaliado no órgão de origem, como é que ele já está fazendo a redistribuição dos cargos? Então, não é aleatório, nem ato de voluntarismo, mas é a coerência com a regra específica e constante da Constituição da República. A competência do Conselho Nacional de Justiça, para mim, como também a competência do Conselho Nacional do Ministério Público, é simplesmente administrativa, e o Conselho não se limitou a regulamentar a certa matéria. O plenário também manteve por maioria resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sobre instauração de inquérito civil no Ministério Público. A norma prevê que o órgão superior deve rever decisões de promotores e procuradores que decidirem não julgar inquéritos. Instauração de inquérito civil ou respectivo procedimento preparatório cabe a outro ramo do parquê, consubstancia legítima atuação do CNMP em conformidade com os princípios que regem a instituição. E, arremato, entendo que não cabe ao Poder Judiciário envolver-se nessa forma de questão interna do Ministério Público, cabendo, no caso, um juízo de autocontenção, razão pela qual julgo improcedente a ação, pedindo vênia ao eminente ministro relator. Ainda na sessão, por unanimidade, os ministros concederam mandado de segurança para que o Senado Federal retire do próprio site dados em relação à empresa Sky Master Airlines e diversos empresários. As informações publicadas foram obtidas pela quebra dos sigilos bancários e fiscal da empresa, determinada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI dos Correios. O presidente do Senado não seria a autoridade coatora, mas o é, já que a responsabilidade maior quanto à parte administrativa do Senado é dele. O pano de fundo, sigilo, dados bancários, telefônicos e também fiscal, divulgação, o afastamento do sigilo por uma comissão, né, do Senado e divulgação na internet. Os principais momentos das sessões plenárias de quarta e quinta no Plenárias, neste fim de semana e com reprises até a próxima semana. E a Polícia Federal pediu a prorrogação por mais 60 dias do inquérito que investiga o presidente Michel Temer, aliados dele e empresas do setor portuário também. Quem tem informações a respeito desse assunto, nós vamos conversar com ela agora, é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Um dos motivos desse pedido é a análise da quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer, que ainda precisa ser feita, além do material que foi apreendido na Operação Scala, que prendeu aliados de Temer e também empresários do setor portuário. Em janeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do Supremo Tribunal, em fevereiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso aqui no Supremo Tribunal Federal, já tinha prorrogado o prazo deste mesmo inquérito em 60 dias. E agora ele espera um parecer da Procuradoria-Geral da República para tomar essa decisão. O inquérito dos portos apura se o presidente Michel Temer editou um decreto no ano passado para beneficiar empresas do setor portuário em troca de propina. Voltamos ao estúdio. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, determinou afastamento imediato do prefeito e vice de Ipatinga, em Minas Gerais, e a realização de novas eleições no município. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que havia negado os registros de candidatura de Sebastião Quintão e Jesus Nascimento, por abuso de poder político, econômico e compra de votos. Isso em dezembro de 2016. No entanto, em fevereiro de 2017, o então presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar para suspender a decisão do TSE e tornar possível a posse de ambos na Prefeitura de Ipatinga até a conclusão do julgamento, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário foi julgado pelo plenário do STF no dia 1º de março. Os ministros do Supremo consideraram válida a aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade aos condenados pela Justiça Eleitoral. Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, em decisão monocrática, determinou o afastamento do prefeito e do vice,
e também a realização de novas eleições em Ipatinga. Os detentos da penitenciária de Lucélia, no interior de São Paulo, continuam a rebelião que começou no início da tarde de ontem. A unidade foi tomada pelos detentos. 3 defensores públicos que faziam uma visita de rotina no local foram feitos reféns. 2 deles foram liberados agora há pouco. Familiares de presos informaram que eles reivindicam melhores condições para o cumprimento das penas na unidade. De acordo com as informações da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, a unidade do Lucélia possui capacidade, Rafaela, para abrigar 1.440 presos, mas atualmente conta com 1.820. O Ministério dos Direitos Humanos informou que está monitorando a rebelião e reforça a importância da Defensoria Pública na garantia dos direitos humanos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, mãe de trigêmeos consegue na Justiça prorrogação da licença maternidade. Diante das dificuldades pós-parto, a Thaís e o marido decidiram pedir na Justiça que a licença maternidade de 6 meses pudesse ser prorrogada. O Superior Tribunal de Justiça define requisitos para o fornecimento de remédios não listados no Sistema Único de Saúde. A primeira sessão do STJ fixou 3 requisitos para que o poder público forneça medicamentos que não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. O medicamento precisa ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o paciente deve comprovar que é hipossuficiente e que o medicamento é imprescindível para o tratamento, com a apresentação de laudo médico, atestando que os remédios oferecidos pelo SUS não são eficazes para o tratamento. Os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão. Ela determina ainda que, após o trânsito em julgado de cada processo, o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Tecnologias do SUS sejam comunicados para que realizem estudos quanto à viabilidade de incorporação do medicamento pleiteado no âmbito do SUS. O julgamento do recurso repetitivo que pacificou o entendimento no STJ foi o de uma mulher diagnosticada com glaucoma. Ela apresentou laudo médico comprovando a necessidade de 2 colírios não especificados na lista de fornecimento gratuito pelo SUS. O pedido de fornecimento foi acolhido em primeira e segunda instâncias e mantido pela primeira sessão do STJ. O colegiado entendeu que chegar à conclusão diferente das instâncias ordinárias exigiria o reexame das provas do processo, o que não é permitido em apreciação de recurso especial. Em Brasília, uma mãe que teve trigêmeos prematuros conseguiu na Justiça prorrogar a licença maternidade. Ela alegou que os bebês passaram muito tempo na UTI neonatal e que ainda precisariam de cuidados especiais quando tivessem alta. Jorge e João ficaram internados por quase 1 mês na UTI neonatal de um hospital em Brasília. Os gêmeos nasceram prematuros e precisaram passar por cuidados médicos. O outro filho da Thaís, o Martim, não resistiu. Diante das dificuldades pós-parto, a Thaís e o marido decidiram pedir na Justiça que a licença maternidade de 6 meses pudesse ser prorrogada e só começasse a valer a partir do momento em que os filhos deixassem a UTI. Quando a gente sai da UTI, você traz a UTI para dentro de casa, porque ela continua acompanhando você, né? Você não traz uma criança de um ambiente hospitalar para uma casa sem fazer toda uma adaptação no teu ambiente, né, para ter o mínimo de relação com a asepsia de um hospital, né? Tem os rigores dos horários com os quais eles são, né, alimentados, que a gente continua seguindo. Uma necessidade dessas crianças terem esse tempo a mais e é uma necessidade dessas mães poderem acompanhar esse tempo a mais das crianças para garantir mais maturidade, mais saúde, mais alegria. O caso chegou aqui ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas os pais do Jorge e do João recorreram. O processo foi encaminhado à segunda turma recursal, que decidiu por unanimidade estender a licença maternidade da Thaís. O argumento dos integrantes da turma é de que a convivência entre os filhos e a mãe é fundamental para o desenvolvimento da criança e que o longo período de internação impediu o convívio. O entendimento em segunda instância foi de que o afastamento da Thaís do trabalho enquanto as crianças estavam na UTI caracterizou licença por motivo de doença em pessoa da família.
Para conseguir a prorrogação da licença, o advogado utilizou acordos internacionais em que o Brasil é um dos signatários. Dispõe desde 1924, desde a Convenção sobre os Direitos da Criança da Liga das Nações, que já nos apresenta diretivas acerca do princípio do melhor interesse da criança. Nós nos valemos disso para tentar fazer com que o judiciário concedesse o direito às crianças de permanecer com a mãe pelo período relativo que elas estiveram na UTI. Com a decisão favorável a Thaís, ela pode decidir se quer se afastar do trabalho por 29 dias, período em que os filhos ficaram internados, ou se quer receber uma compensação. Como as crianças já estão com 2 anos, a professora escolheu a segunda opção. O período que é super necessária a presença é o período justamente que eles são muito bebês, muito sensíveis, muito delicados, muito suscetíveis, né, a vários tipos de doenças e exige uma atenção assim quase que triplicada, né, em relação ao que um bebê já exige, que já é bastante. Então agora o período não faria muito sentido assim. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Luciana Munhoz. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda sempre de volta. Boa tarde. Doutora, começando com uma questão que é um pouco mais ampla, o que prevê a legislação com relação à questão da licença maternidade e quais os casos em que pode haver uma ampliação desse direito ou existe a necessidade de se buscar a justiça, como aconteceu nesse caso? Existem diversas possibilidades, então eu vou me ater ao que é mais comum. O que a gente tem é a Constituição Federal, que determina que a mulher tem direito a 120 dias de licença remunerada. Existem algumas outras possibilidades também, que hoje em dia já foram aceitas, de, por exemplo, mães que adotaram, de casais homoafetivos que também adotaram e tiveram seu filho, e a partir daí ter a licença remunerada também. E a CLT, que vai regular como é que vai ser esse pagamento, quanto tempo, e hoje em dia foi acrescentada, a partir de 2018, a possibilidade de 180 dias para as empresas públicas e privadas que entrarem na empresa cidadã, no programa Empresa Cidadã. Então, pode acrescentar esses 180 dias. A possibilidade de ampliação atual é só essa que a gente tem. Agora, em princípio, a criança, né, ela está no centro de tudo, a saúde da criança, o bem-estar da criança. Agora, se a criança passa 6 meses, por exemplo, no hospital, e a mãe precisa ficar ali depois de mais 6 meses de uma atenção especial em casa, tem algum prazo para essa licença em casa também, né? Às vezes ela fica 6 meses no hospital e mais 6 em casa. Como é que funciona? Esse caso foi muito específico, porque essa decisão é algo que a gente entender que foi interpartes, ou seja, foi entre aquele casal que entrou na justiça contra o empregador deles, que no caso ela é servidora pública, então contra o próprio Estado, né? Aqui no caso do Distrito Federal, e ela conseguiu a ampliação, mas como se pode perceber, inclusive pela reportagem, foi algo que foi tardio. Então ela gostaria de ficar mais com a criança, e a compreensão do juiz foi muito interessante, e ela só conseguiu em segunda instância, que foi a importância, a finalidade da licença maternidade, né? Que é o recém-nascido, é para isso que existe a licença maternidade, é para cuidar do recém-nascido. E aí a Organização Mundial da Saúde, inclusive, ela determina que o interessante são 6 meses de amamentação integral, e é por isso que tem tido um movimento de ampliação do tempo de licença maternidade para aumentar o tempo de amamentação integral do bebê. Agora, em outros países, né? Desculpa, Cadu, mas em outros países eu acho que a licença é até de 1 ano, 1 ano e pouco, né? É isso que eu ia perguntar, né? Existem alguns países em que a licença é tanto para a mãe quanto para o pai. A gente tem visto um aumento da licença paternidade de 5 dias para 20 dias, que é algo ainda que é muito pequeno, muito ínfimo. Para quem teve um bebê sabe que isso é muito pouco, mas a gente teve esse aumento do pai, e agora a mãe ela vai conseguir ficar mais tempo um pouco, e em outros países tem essa compreensão exatamente para cuidar da criança, porque é um novo cidadão que vai poder trabalhar, que vai se desenvolver, e é o desenvolvimento biológico e psicológico da criança que é necessário. Assim como, por exemplo, em casos de atestado médico acima de um determinado período, a Previdência Social é quem arca com os custos, no caso de um determinado período de tempo de ampliação da licença, pode acontecer a mesma coisa? Pode acontecer a mesma coisa.
A ideia da ampliação, e nesse caso ele se utilizou da licença que era de doença, né, que foi por isso que ela conseguiu essa ampliação, não foi uma ampliação da licença maternidade em si que foi conseguida na Justiça. Então ela consegue o INSS tanto para a licença doença quanto para a licença maternidade. Agora já existe um projeto de lei, né, para tornar esse procedimento automático, né, da pessoa não ter que procurar o Poder Judiciário, porque a mãe fica frágil também, né? Então, tem alguma medida para tornar esse processo mais célere? Existe um projeto de lei 72 de 2017 que começou a tramitação para conseguir que, se há necessidade do bebê ficar na UTI, que a licença seja contada a partir do momento em que o bebê sair da UTI, e a partir daí acrescentar os 120 ou 180 dias que a empresa entende. Só que o que a gente tem atualmente da licença maternidade é o seguinte: é a partir do momento que o bebê nasceu. Então, por isso que é uma decisão interpartes e não é ampla para todos, que a gente chamaria no direito de erga omnes, que abarcaria todas as pessoas. Há necessidade que esse projeto de lei se torne uma lei, mas houve também algumas decisões dentro da Câmara e dentro do Senado, que entrou outras pautas dentro desse projeto, e por isso que, infelizmente, ele está parado. Joana, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos mais uma vez. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui. Que bom. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, pesquisa do IBGE revela que mais de 2 milhões de casas não têm acesso a saneamento básico. Muita sujeira, mau cheiro, entendeu? Igual eu tô te falando, quando não é nessa rua, é na outra e por aí vai, é nosso conjunto aqui todo. Amanhã é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Para homenagear esses trabalhadores, o Tribunal Superior do Trabalho vai iluminar e fazer uma projeção especial no edifício sede da Corte, aqui em Brasília. Vidas que não serão esquecidas. A frase projetada no prédio do Tribunal Superior do Trabalho e o número de pessoas que morreram vítimas de acidente de trabalho foram destacados sobre um fundo verde. A cor é o símbolo da campanha Abril Verde, que alerta para a importância da prevenção de acidentes de trabalho e de doenças do trabalho. A iluminação especial e as imagens projetadas fazem parte da homenagem do TST ao Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, celebrado dia 28 de abril. Os dados sobre o número de mortos em acidentes de trabalho são referentes ao ano de 2016. Os registros mostram a quantidade de vítimas por região geográfica. O Nordeste fica em primeiro lugar no ranking, com 975 mortes. Em todo o país, foram 3.007. O presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, reforçou que a projeção desses dados é uma ação de conscientização. Tenho a esperança de que nós estejamos aqui atingindo um público muito grande, que são as pessoas que passam aqui e olham para o alto desse edifício com esses números alarmantes e que são, infelizmente, uma realidade. E nós queremos, com isso, só mesmo conscientizar as pessoas. Os acidentes de trabalho impactam também os cofres públicos. Para pagar benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente, a Previdência Social gastou mais de 22 bilhões de reais entre 2012 e 2016. No ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu quase 115 mil novos processos que tratam de acidentes de trabalho. Desde 2012, o TST conta com o programa Trabalho Seguro para difundir ações de prevenção. O projeto é coordenado pela ministra Delaide Miranda Arantes. De um modo geral, os acidentes do trabalho e doenças decorrentes do trabalho têm decrescido. Isso é muito importante, né? É muito importante que o trabalhador saia de casa para trabalhar e volte íntegro, né? Com saúde e sem sofrer qualquer dano à sua vida, à sua saúde física, à sua saúde mental. Rafaela, no Brasil, mais de 2 milhões de casas não são ligadas à rede de esgotos e nem possuem fossas sanitárias. Pois é, Cadu, é o que revela uma pesquisa feita pelo IBGE. Uma realidade que atinge todas as regiões do país.
Há 16 anos, o seu José Divino mora na cidade estrutural, localizada a 17 quilômetros do centro de Brasília. Além de morar, ele também tem uma serralheria na mesma rua. Desde que mudou para cá, convive com um vizinho bem desagradável, o esgoto que corre a céu aberto. É muita sujeira, mau cheiro, entendeu? Igual eu tô te falando, quando não é nessa rua, é na outra e por aí vai, nosso conjunto aqui todo. Mas essa realidade não é exclusiva de quem vive na cidade estrutural. Ela é vivida todos os dias por milhões de brasileiros. O IBGE divulgou esta semana os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Na parte de saneamento básico, são estes os números levantados em 2017. 46 milhões de domicílios têm acesso à rede de esgoto ou fossa ligada à rede. Em 21 milhões e 100 mil casas, o escoamento do esgoto era feito em fossas não ligadas à rede. 2 milhões de domicílios não possuem sequer fossas nem ligação à rede de esgoto. E a área com maior percentual da falta de acesso a saneamento básico foi a região norte, com 8,8% dos domicílios sem rede de esgoto ou fossa, seguida por Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Com essa falta de acesso a saneamento básico, o Brasil descumpre objetivos de desenvolvimento sustentável traçados pela Organização das Nações Unidas, que prevê a instalação de rede de esgoto para 100% dos domicílios até 2030. De acordo com o IBGE, se comparados a 2016, o acesso da população a saneamento básico se mostrou estagnado no ano passado. Vendo os dados de uma forma geral, comparando 2016 para 2017, toda essa parte de saneamento, a gente não viu alteração para o país de uma forma geral. Então, se não houve alteração, a gente já deduz que não houve investimento. Então, acho que a questão do investimento é realmente o ponto crítico. Este especialista em direito ambiental alerta sobre a importância de investimentos na área de saneamento básico e lembra que essa deve ser uma preocupação da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Saneamento básico, água e tratamento de esgotos deve chegar a toda a população brasileira. Esses são os princípios que são básicos. Porém, me parece que os governantes não estão muito interessados nessa situação, em função de que é um dinheiro investido que não aparece. Então, nós precisamos mudar esse pensamento. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 6199-260-6116. E o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. E hoje nós ficamos por aqui. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Bom fim de semana, até segunda.